usuário veio aqui no canal e me perguntou: eu sou obrigado a fazer acompanhamento no CREAS? Tu já recebeu essa pergunta? Algum usuário disse que não queria mais o atendimento ou que não queria nem começar? Esse vídeo vai falar sobre isso. Qual foi a pergunta que chegou aqui no canal? E que já fala um pouquinho da situação. Fui denunciado. Compareci ao CT, que encaminhou para o CREAS. Fui denunciado por uma suposta agressão entre eu e a mãe, nada em relação à criança. Não temos interesse em acompanhamento. O que fazer? Iremos ter que passar por esse acompanhamento forçado? A resposta é não, ninguém é obrigado a participar de acompanhamento ou de atendimento dentro da assistência social. Acontece que quando a família é convidada a comparecer num atendimento, a partir desse encaminhamento do Conselho Tutelar, e a família se nega a ir, ou algum de seus membros, isso acaba gerando dúvidas para o profissional que não sabe qual é a situação porque não consegue conversar com a família e obter informações a partir dela. O que vai acontecer? A gente acaba procurando serviços, por exemplo, tem uma criança, essa criança tem escola. Bom, qual é a escola que atende essa criança? E nós vamos atrás de conversar com a escola, a gente vai atrás de falar com o posto de saúde para ver se tem atendimento lá. Então, o fato da pessoa não querer o atendimento não significa que outras ações não serão feitas. E tem mais uma outra situação. O CREAS acaba sendo obrigado a prestar essa informação para o CT, dizer, olha, aqui a família tal não quer acompanhamento, nós identificamos isso e isso e isso a partir de contatos com a rede de políticas públicas. Não é uma opção, é algo que o CREAS vai ter que fazer porque ele foi demandado a avaliar, né? Então ele acaba tendo que devolver essa resposta. Então tudo isso vai trazendo para os profissionais que estão envolvidos, atores que estão envolvidos, dúvidas acerca dessa situação. Por que a família não quer? Será que então essa situação de violência está acontecendo mesmo e a família tem medo que se descubra? Será que tem outras coisas aí que nem foram levantadas, mas que podem estar ocorrendo? Porque a gente, quando vai trabalhar, a gente sempre parte do pressuposto que pode ou não ser verdade, né? Faz parte a gente não fazer julgamentos, a gente não discriminar a família sem a gente ter nenhum dado. Só que a família já está se sentindo mal. Então, muitas vezes ela não quer vir para o atendimento, não porque esteja acontecendo alguma coisa, mas porque ela se sente injustiçada, né? De estar acontecendo. E eu acho que é um pouco esse sentimento desse usuário que veio aqui no canal trazer essa pergunta, de se sentir injustiçado em relação à situação, porque segundo ele não é verídica, né? Não é verdade e ele se sente mal, se sente forçado a esse acompanhamento. Mas também, se tu for usuário do SUAS e estiver assistindo, ou se tu é trabalhador, acho importante a gente pensar em linhas básicas do que é essa atuação, né, do CREAS com as famílias nessa situação que vem pede um acompanhamento, que pede uma avaliação do CREAS pelo CT. A primeira coisa é que a assistência social faz o trabalho social com famílias. E nesse trabalho, a gente busca não discriminar, a gente busca não julgar, a gente busca partir do relato da família, das suas necessidades, de não supor qual é o melhor jeito do conviver, do ser, do existir, e sim a gente entender que cada família se constitui de uma maneira, com seus valores, com seus princípios, e que a gente trabalha o fortalecimento dos vínculos. Então, muitas vezes, principalmente quando envolve alguma situação de violência, a primeira coisa que pensa é: vai se separar toda a família. Mas não é sempre que as ações de afastamento dos membros da família são situações benéficas, né? São uma escolha acertada, que é possível também que a gente precise fazer esse afastamento quando há uma situação de violência ali que a gente perceba que viola direitos e tal. Mas muitas vezes são conflitos entre a família, né? E até pelo relato ali de outras informações que foram dadas no relato desse usuário, eu fiquei com a impressão, com a percepção de que existia talvez um conflito entre o casal, talvez brigaram e alguém achou que pudesse ter uma situação de violência, sabe aquelas brigas que saem um pouco do controle, muita gritaria, muito xingamento.
Só que isso pode ser só uma dificuldade desse casal, desse relacionamento de estar acontecendo de maneira saudável. Né? Então, isso também pode ser alvo do trabalho social com famílias para o fortalecimento dos vínculos e não para o afastamento. Só que muitas vezes os usuários não sabem disso e acabam tendo medo de se aproximar e isso ser mais prejudicial do que benéfico, né? O trabalho social com famílias ele vai se desenvolver a partir de uma escuta da família. E é por isso que a gente, de pronto, quando recebe, já chama para atendimento. E depois dessa escuta, a gente também vai pegando informações com os serviços, porque tem coisas que muitas vezes a família não percebe. Por exemplo, tem uma criança, ela passa boa parte do dia com profissionais de educação quando ela está na escola, ou até pode estar num outro serviço também, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, ou num outro espaço, e muitas vezes os pais não estão acompanhando, não tem como acompanhar, né, o dia todo da criança, e pode ter coisas que a criança esteja manifestando nesses locais que os pais nem saibam. Então, é importante sim a gente fazer essa articulação com as outras políticas públicas que já são acessadas pela família para a gente ir desvendando mais questões aí e podendo problematizar, conversar com a família. Então, acho que é importante dizer que muitas pessoas têm essa ideia de fiscalização que a assistência fará, inclusive com demandas para a gente realmente assumir esse papel fiscalizador, mas não é esse a nossa tarefa. Então, para a gente trabalhar com as famílias, o que a gente vai pensar? Nas forças, nas habilidades que a gente pode estar desenvolvendo, no autoconhecimento, em como a gente pode romper padrões que são nocivos, né? E começar a construir novas formas de relacionamento mais saudáveis, que gerem maior bem-estar, que consigam construir com as famílias, delas terem então o seu futuro, a sua expectativa de relação e de vida atendida a partir dessas novas habilidades, desses novos padrões que vão se construindo de se relacionar. Então tem muitas questões, acho que é importante dizer que dentro do SUAS a gente trabalha com a garantia de direitos, a gente trabalha com a proteção social às famílias. Então, vejo como um espaço de muito ganho para todos os usuários virem até o SUAS, serem atendidos nas nossas unidades. Então, foi mais ou menos assim, isso que eu acho importante passar tanto para usuários quanto para trabalhadores, que por vezes a gente não consegue também dar esse retorno para o usuário quando ele não quer assistência, de dizer ganhos genéricos mesmo que são possíveis de se ter, coisas que vão beneficiar e dar maior bem-estar, uma satisfação de necessidades para essas famílias, para esses indivíduos, né? E faz parte também do nosso trabalho a gente tentar romper um pouco com os estigmas, com os preconceitos que tem em relação à assistência social. Espero ter te ajudado a compreender melhor aqui o nosso trabalho no CREAS. Se tu for usuário e estiver me assistindo, pode deixar aqui as tuas perguntas. Se tu for trabalhador do SUAS, então, tu sabe, eu todos os vídeos sempre te convido a comentar e a dialogar junto comigo. Minhas redes, meu contato está todo aqui, tá bom? Beijão!